Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o que podemos esperar de contratações, de reforço para o Cruzeiro para a próxima temporada, no ano de primeiro acesso, agora do Ronaldo em 2023. Enfim, quero trazer aqui essa informação a respeito assim, de alguns nomes que na minha opinião poderiam ser boas alternativas e também alguns que o Cruzeiro já demonstrou interesse nesse ano, onde, por exemplo, teve alguns outros nomes quando surgiu, igual o Lincoln, teve alguns outros nomes de atacantes que, de acordo com alguns portais, o Ronaldo procurou para defender o Cruzeiro. Será que esses nomes podem voltar em pauta? Além disso, também outros jogadores identificados com a torcida. Aquela história do Pedro Lourenço que poderia trazer um camisa 10 para a Raposa. Será que ele, junto com os supermercados BH, poderia ter um patrocínio para ajudar o Cruzeiro? Enfim, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês. Estamos com essa meta aqui de chegar a 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês de setembro. Então temos 8 dias aí para conseguir essa meta ali de um pouco mais do que 150 inscritos. Então contei com a ajuda de todos vocês, beleza? Só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado dos nossos patrocinadores da DG Store, que mandou essas camisas aqui que eu estou usando, no caso, para gravar esse vídeo aqui para vocês, Essa aqui que eu estou deixando de fundo, essa que eu estou utilizando aqui também, a DG Store que me mandou, essa inclusive personalizada, e por lá você pode comprar assim as suas camisas do Cruzeiro, saindo por apenas R$150, ela já personalizada com seu nome, o número nas costas, e lembrando, você vindo aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% ainda de desconto em cima desse valor. Tem várias camisas de times internacionais, cada uma bem bonitas mesmo, já recebi algumas aqui que eu mostrei para vocês, também da seleção brasileira, saindo por apenas R$200, um modelo amarelo e um modelo azul por apenas 170, mas lembrando que você tem 10% de desconto, só mandar mensagem no Instagram, escolher seu modelo e falar que veio aqui pelo canal, aqui pelo Cruzeiro News, beleza? Bom, essa história assim eu até nem queria tocar muito nesse assunto, de assim, o Cruzeiro trazer um grande jogador pro ano que vem, que pode ser sim uma realidade. Porém, nesse vídeo eu quero mais falar aqui de alguns nomes que, no caso, se alguns desses chegassem, é claro que seria um baita reforço, mas não é muito pensando nisso, é mais alguns jogadores que seriam importantes para a montagem do time do Cruzeiro e algum desses que já foram especulados aqui no clube, tá? Até porque assim, eu vejo que o Cruzeiro deve sim buscar alguns reforços um pouco mais caros para a próxima temporada, porém acabou meio que ficando na cabeça do torcedor que, sei lá, iria chegar um grande jogador por conta do que foi falado, pelo Pedro Lourenço, que estava disposto a ajudar o Ronaldo a contratação de um camisa 10, o Ronaldo também de quando chegasse a 50 mil sócios, que iria trazer um grande jogador, então isso aí acabou ficando na cabeça da torcida, mas eu quero falar aqui de alguns nomes, outros que eu vejo que pode ser sim excelentes contratações, mas alguns mais por conta de peças assim que poderia ajudar nesse esquema do Cruzeiro e também que já foram especulados. O primeiro aqui que eu quero falar com vocês, esse eu acho um excelente nome, o Luca Orelhano. Vocês vão lembrar no início do ano, quando o Ronaldo comprou o clube, ele estava na pauta aí de alguns times brasileiros, entre ele o Cruzeiro e o São Paulo. Eram os times que mais tinham interesse, de acordo ali com alguns portais da época. O São Paulo foi o time que mais avançou nessas tratativas, mas o Vélez, que é o time onde ele joga, o ponto aí, no caso, tem contrato até o final de 2024, 22 anos de idade, e estaria pedindo um valor superior aos 20 milhões de reais, ou seja, um valor que, pelo menos para esse ano do Cruzeiro, totalmente inviável, e ainda considero que pro ano que vem o Cruzeiro não deve a pagar milhões para uma chegada de um reforço. Eu acho muito improvável, mas muito improvável mesmo que isso aconteça. O Luca Orelhano, que tem aí, no caso, nessa temporada, 43 partidas, 4 gols e 4 assistências. Ano passado também já havia feito 59 jogos, com 7 gols e 5 passes. Eu acho que assim, se fosse um jogador para chegar por empréstimo, com uma obrigação de compra, acho que é a única maneira que eu via possível. Sei lá, o Cruzeiro pega ele agora já e ano que vem, início do ano, paga ele 10 milhões pro Vélez e depois no final do ano tem que fazer uma obrigação de compra e parcelar em, sei lá, 1 ano e meio. Teria que ser algo bem absurdo assim para o Cruzeiro ter condição de comprar um jogador promissor por um valor mais alto. Porque tirando isso, eu vejo que o Cruzeiro não tem um fluxo de caixa ainda, por conta de, no caso, ano que vem mesmo, chegando muitas receitas, tem muitas dívidas a serem pagas. Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do jogador e se seria uma boa opção aí para o time do Cruzeiro. Outro que eu vejo que está extremamente viável para o Cruzeiro repatriá-lo é o Diogo Barbosa, 30 anos de idade, jogador do Grêmio, que assim, tem sido reserva nesse ano. Ano passado ele já foi reserva, nesse ano então, para piorar, ele está sendo reserva na Série B. Está aí com 30 anos de idade, ou seja, uma idade considerada ok, para uma SAF, o Cruzeiro tem contratado no máximo até 32 anos, e o Diogo Barbosa eu acho que poderia ser um momento ideal para ele voltar. Até porque temos algumas notícias de que o Matheus Bidu pode não continuar aqui no Cruzeiro e teríamos apenas o Marquinhos Cipriano para até junho do ano que vem, quando ele está emprestado. Depois, no meio do ano, ele vai embora. E o Kaique, que está ganhando espaço, acho que pode ser uma boa peça para o ano que vem. Mas precisamos de um reforço sim, caso o Matheus Bidu
não fique. Eu acho que o Diogo Barbosa cairia perfeitamente nesse time do Cruzeiro. O salário dele, de acordo com algumas fontes, quando ele foi contratado pelo Grêmio, era algo próximo de 350, 400 mil, mas claramente ele teria que abrir mão de um vencimento desse alto, né? Acho que no máximo ali uns 250, 280 mil, até porque igual o Rafael Cabral ganha próximo disso hoje, 350 mil por mês, então eu vejo que seria no máximo ali esse valor de 250 mil por mês para o Diogo Barbosa. Nesse ano apenas 21 partidas e uma assistência, ano passado teve alguns problemas de lesão, 28 jogos, 2 gols e 2 passes, tem sido reserva, né, pelo Grêmio, só foi titular mesmo em 2020, naquela reta final do ano. Em 2021-22 tem revisado, né, a titularidade, que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha aí do jogador e se poderia, né, ser uma boa opção para o ano que vem. Dando sequência aqui também, quero falar sobre um atacante que foi especulado no Cruzeiro, no caso que é a respeito do Léo Ceará, onde assim, teve uma especulação de que o Cruzeiro estaria buscando um atacante do futebol do Japão, e alguns nomes tinham sido especulados na época, entre eles o Léo Ceará, e até se falou no Lincoln, mas na época todo mundo tratava o Lincoln como algo impossível, né, dele ser emprestado, e acabou que ele veio aí pro Cruzeiro. Um desses nomes era o Léo Ceará, jogador de 27 anos de idade, que realmente vive um baita momento desde 2019, desde 2018, para falar a verdade, quando ele jogou bem pelo Confiança, depois Vitória, CRB, e agora está no Yokohama Marinos, um dos principais times do futebol japonês, tem 27 anos de idade. Nessa atual temporada, 34 partidas, 15 gols e 3 assistências. Ano passado marcou 13 jogos também e 6 assistências. Foi muito bem pelo Vitória em 2020. Ele havia feito naquele ano 20 gols em 42 jogos pela equipe do Vitória, no caso disputando também a Série B. Em 2019 pelo CRB, 12 gols marcados apenas no Campeonato Brasileiro, então foi um dos destaques daquele time no ano. Eu vejo que é um jogador que tem sim bons números, porém eu acho que pro ano que vem não vai ter necessidade de contratar um centroavante. Eu tô na dúvida ainda o que o Cruzeiro vai fazer, porque o Edu tá vivendo uma boa fase. Não sei se ele vai jogar a Série A ano que vem ou se vai contratar um outro jogador. Eu acho que o Ronaldo deve esperar um pouco o estadual para ver, né, se esses jogadores vão dar conta do recado ou se vai precisar de contratar, porque nessa posição nós temos o Edu com um contrato longo, tem também, no caso, o Lincoln, que chegou de empréstimo até o final do ano que vem, ou seja, pensando nesse planejamento para a Série A. O Luvanor também tem contrato até o final de 2023, então vamos ver, né, o que o Cruzeiro vai fazer. Eu acho que se fosse para contratar um jogador, acho que o Léo Ceará, se fosse para no lugar do Lincoln, ok, né? Esse ano, na Série B. Mas pro ano que vem, só se fosse para ser realmente um jogador. Vamos supor aqui um exemplo. O Pedro Raul chega no Cruzeiro para ser o titular. Porque trazer mais um para brigar a posição e não para ser o titular absoluto, eu acho que não faz muito sentido. E não acho que o Cruzeiro vai gastar, né, dinheiro à toa. Até porque o Paulo André, o Ronaldo tem feito uma gestão excelente, né, de contratações nesse ano. E outro aqui nesse vídeo, óbvio, né? O Lucas Romero aí, que no caso, ele, para chegar no Cruzeiro, teria que desembolsar um valor, né? O Cruzeiro teria que pagar algo próximo de 15, 18 milhões de reais para o Independente. Porém, em 2023 pode ser um ano que o Cruzeiro assinaria com o Lucas Romero, mas não jogaria em 2023. Isso porque o contrato dele vai até o final de 2023, ou seja, a partir de janeiro de 2024 ele poderia chegar no Cruzeiro de graça e já jogar o estadual. Ou seja, em julho ali desse ano de 2023 ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e eu acho, eu sinto assim que deve ser isso que vai acontecer. Tudo bem que ele também está vivendo um bom momento no Independente, muito querido pela torcida, tem nesse ano 40 jogos, 3 gols e 4 assistências, mais de 120 partidas pelo Independente. Porém, eu vejo que assim, ele tem uma identificação muito forte com o Cruzeiro e claramente tem interesse de voltar desde 2020, ali, quando surgiu aquelas especulações de que o Pedro Lourenço poderia ajudar, né, a volta dele, porque o Independente passava por uma crise financeira, mas claramente não foi o que aconteceu, infelizmente, naquela época. Porém, com esse contrato aí se finalizando, eu acho que é um jogador que, pro ano que vem, eu não acho que o Cruzeiro vai pagar isso tudo, ainda mais faltando um ano, né, para terminar o contrato, mas é um ano para o Cruzeiro assinar com o jogador e recebê-lo de graça em 2024. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa história, se você acha que pode ser uma boa opção, tanto eu, né, eu falei aqui do Lucas Romero e do Léo Ceará, se você concorda também. Indo aqui para os últimos, eu quero falar também sobre outro que estava na mira do Cruzeiro, que é no caso do Matheus Vital, ele que no caso está atualmente no Corinthians, jogador de 24 anos de idade, esse que foi confirmado que o Cruzeiro tinha sim interesse na sua contratação. Inicialmente teve essa especulação do Cruzeiro, mas logo depois o Globoesporte.com e o Nicola trouxe a informação de que o Ronaldo monitorava sim um jogador, mas tinha interesse de trazer ele para o Valladolid, ou seja, para o futebol europeu, futebol espanhol, e não necessariamente para o Cruzeiro. Então, é um jogador que, quem sabe, poderia passar um tempo no Cruzeiro emprestado e depois ir para o futebol europeu, mas é um nome que, por agradar o Paulo André, o Ronaldo, que também, né,
está na atividade aí do Valladolid, dois times que pensam muito parecido, eu acho que pode ser sim um nome em pauta para 2023. A grande questão é que até o Grêmio tinha interesse na sua contratação, porém, no caso, o Corinthians acabou tendo, né, uma sequência boa aí desde quando ele voltou de empréstimo. Não era o que esperava, porém o técnico do Corinthians deu algumas chances para o Matheus Vital e ele jogou bem, mas não tem sido o titular do time. Ele tem apenas 7 jogos desde essa sua volta. Vai ser decisiva essa reta final de ano para o Matheus Vital. Se ele jogar bem, ser um 12º jogador ali de entrar todo jogo, aí sim, eu acho que ele deve continuar para o ano que vem. O Corinthians não liberaria, porém se ficar reserva ali, eu acho que o Corinthians não faria muita força. Até teve algumas especulações de que o Corinthians, só de pagar o salário do jogador e manter um percentual para o Corinthians, ele já aceitaria liberá-lo. Porém, logo depois, né, o jogador começou a ser utilizado pelo Corinthians e acabou não tendo essa confirmação de uma saída. Ele que estava emprestado pelo Panathinaikos da Grécia, fez 40 partidas por lá, 3 gols marcados e uma assistência, até que números interessantes. E assim, acho que pode ser sim uma boa opção para o Cruzeiro. Acho que ele, no meio de campo da Raposa, cairia muito bem. Mesmo ele jogando uma função mais ofensiva, ele pode fazer um papel de tanto de meio ofensivo quanto de ponta direita. Porém, eu vejo que até mesmo ele jogando uma função do Neto Moura ali, ó, o Cruzeiro colocando um William Oliveira e o Felipe Machado e depois um Matheus Vital. E eu acho que é um time assim que pode ficar muito versátil. Ele é um meio campista que ataca muito, mas pode fazer um papel um pouco mais recuado. Não precisaria ser necessariamente um meio ofensivo ou jogar de ponta, até porque de origem dele mesmo, né, quando surgiu no Vasco, na seleção brasileira de base, era aí de meio de campo. Eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. E outro também que eu vejo que pode ser uma boa alternativa para o ano que vem, muito provável que se o Cruzeiro demonstrasse interesse, poderia voltar, é o Lucas Silva, tá? 29 anos de idade, ele que, assim como o Diogo Barbosa, são jogadores que teve uma passagem aqui no Cruzeiro e não saiu pela porta dos fundos naquele ano de 2019, ou, por exemplo, é um jogador que já está veterano, né? Nada disso. O Lucas Silva acabou de completar 29 anos de idade. Ano passado ele foi muito bem no Grêmio, né? Na reta final da Série A, 48 partidas, 3 gols e 3 assistências. Porém, nesse segundo turno, a partir da 10ª rodada da Série B, ele começou a ser reserva absoluto do Grêmio e tem entrado, né, apenas no segundo tempo. Na vitória do Grêmio nessa última terça contra a equipe do Sport mesmo, ele entrou só faltando ali 15 minutos para acabar a partida, então tem sido reserva no ano. 28 jogos, 1 gol marcado ainda, jogador que deixou o clube em 2019 quando acabou o contrato dele com o Real Madrid da Espanha, não jogou naquela reta final do ano e assinou com o Grêmio, onde já tem mais de 125 partidas pela equipe e 4 gols marcados. Tem contrato até o final do ano que vem, então acho que o Cruzeiro, se sentar com o Grêmio e querer abrir a mão desse contrato dele, né, não acho que ele faria muito esforço. E também o Lucas Silva tem um salário elevado, não sei confirmar aqui o valor exato, mas teria que abrir mão, tá? Acho que no máximo o Cruzeiro ali, nossa, o Lucas Silva vai ser um cara fundamental para esse time. O Pesolano aprovou, o Ronaldo tem interesse de pagar um salário mais alto. É igual eu falei, no máximo igual o Rafael Cabral chegou aqui no Cruzeiro, uma condição especial, uns 350 mil, porque mais do que isso, praticamente descartado o Cruzeiro tentar, né, uma contratação. E para terminar aqui também, o cereja do bolo, o outro nome que vive sendo especulado no Cruzeiro, o Everton Ribeiro, que até teve confirmação do canal do Flazoeiro lá no YouTube e também no TikTok, no Instagram, ele falando que o Ronaldo tem como objetivo trazer o Everton Ribeiro para o Cruzeiro no ano que vem. Mas eu já acho essa história muito difícil, tá? Porque o Flamengo teria no mínimo interesse de liberá-lo por algo próximo de 30 milhões de reais. E o Everton Ribeiro ainda segue sendo convocado para a seleção. Se fosse ano passado que ele fez apenas 2 gols no ano, em 50 partidas, quem sabe? Mas desse ano já tem números bem melhores, 56 partidas, 7 gols, 8 assistências. Ele é igual no Cruzeiro em 2019, em 2013, 2014, né? Mesmo em 2013 ele fazendo 15 gols, ele era importantíssimo, podemos dizer assim, naquele segundo passe, no passe que gera assistência, enfim, ele que criava jogadas. Então, até hoje no Flamengo mesmo, é difícil você ver um jogador que, se o Everton Ribeiro sair, mesmo com 33 anos, alguém assume essa função. Então, eu vejo que o Everton Ribeiro mesmo muito improvável de voltar no ano que vem, por conta dele estar sendo convocado para a seleção, é ainda muito querido pela torcida do Flamengo e não tem interesse de mudar de clube por agora, apesar dessa identificação com o Cruzeiro, né? Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que você achou dessa lista, e também foi esse aqui um vídeo bem de última hora. Quero trazer aqui para vocês também depois sobre alguns nomes um pouco mais estudados, de destaques, por exemplo, de uma Série B, de um campeonato colombiano, algumas alternativas ali um pouco mais viáveis, porque o Cruzeiro, né, vai ter que buscar bastante, até porque não vai ter uma folha salarial gigantesca no ano que vem, algo próximo de 6 milhões e meio de reais para a disputa de uma Série A. Eu vi muita gente falando que, nossa, esse valor é muito baixo, que eu não sei o que. Mas se você for para pensar, o Atlético Paranaense, que está na final da Libertadores,
tem uma folha hoje de 7 milhões. Tudo bem que é um trabalho que tem sido feito em 12 anos, né? 10 anos aí do Atlético, aumentando a folha gradativamente. Mas eu vejo o Cruzeiro fazendo um bom trabalho, dá sim para buscar a sexta colocação no Brasileirão, oitavo, chegar numas quartas de finais da Copa do Brasil. Não acho inviável. Quero saber a sua opinião, se você concorda comigo, discorda, aqui embaixo nos comentários, e deixe sugestões também, né, que eu mando um salve para você, caso o nome de jogador que você indicar seja uma boa opção e eu faça aqui um vídeo. Vou deixar aqui na tela final também pra vocês. Só não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Acabei esquecendo de pedir no vídeo de ontem, né? O de hoje de manhã. Então se inscreve aqui embaixo, ajudar nós a bater essa meta. E eu vou deixar aqui na tela final essas duas sugestões de vídeo pra vocês. Esse aqui de hoje de manhã, onde alguns jogadores, jornalistas, comentaristas, narradores homenageando o Cruzeiro pelo acesso de volta à Série A, o Ronaldo também. Vai lá dar uma olhada aqui nesse vídeo. E esse outro aqui da torcida do Cruzeiro, direto do Mineirão, que eu fui ontem na partida contra o Vasco. Filmei tudo lá pra vocês. Enfim, vou deixar aqui na tela também. E esse foguete aqui, agora eu tô em Belo Horizonte, né? Possivelmente também em relação ao acesso do Cruzeiro, uma festa aí bem bonita da torcida que não parou desde ontem, tá? Então, valeu demais aí, galera.